Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui mais fortes do que nunca para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu espero que através desse vídeo que o Espírito Santo possa mostrar para você o quanto você é importante para ele. Que Deus ele possa revelar para você o quanto você é importante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que elas se sentem sem valor, elas se sentem inúteis, se sentem a pior pessoa desse mundo. Ela diz assim: poxa, ninguém acredita em mim, ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa com o que eu estou passando. Mas por mais que você esteja hoje passando por um momento difícil na sua vida, Deus se importa com você, ao ponto de enviar o Filho dele a este mundo com um plano de salvação para se entregar na cruz, morrer pelos seus pecados, para que hoje você tivesse direito à salvação. Então eu posso dizer para você, e eu posso afirmar, através da palavra de Deus, que Deus se importa verdadeiramente por você. Talvez você esteja pensando da maneira errada, mas se você passa a crer no Senhor Jesus, não tenha dúvida que a sua vida ela vai mudar. Nós vamos dar continuidade à série Bem-aventuranças, que nós temos falado aqui, e hoje a gente vai falar sobre duas bem-aventuranças, tá? Para a gente fechar a nossa série hoje, e na quarta-feira a gente vai falar sobre outra coisa, mas eu queria fechar essa questão da bem-aventurança hoje, para que a gente possa entender e fortalecer a nossa fé. Eu queria que você enviasse esse vídeo pelo menos para 10 pessoas pelo Messenger, se você quer fazer esse trabalho evangelístico, se você quer levar essa palavra para outras pessoas, você envia para 10 amigos, para 10 contatos que você tenha pelo Messenger, tá bom? Se você quiser partilhar nos grupos que você faz parte, você pode assim fazê-lo também, tá bom? E se você, por exemplo, também quiser fazer, você pode partilhar nas suas redes sociais para que os seus amigos possam assistir. Fique conosco, já vamos fazer uma oração também no final aqui dessa mensagem, eu tenho certeza que vai te ajudar. Abra a sua Bíblia aí, como a gente tem lido a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, que é onde estão as bem-aventuranças. A gente vê o título dessa palavra como o Sermão da Montanha, né? Às vezes a pessoa usa a palavra sermão como o falar demais, né? Mas quando Jesus deu o seu sermão, né? Quando ele deu o seu sermão, ele estava ensinando as pessoas a viverem melhor, a terem uma fé de qualidade. Porque tem muita gente que tem fé, mas a fé não está bem cuidada. E é por isso que a gente tem estudado essa série Bem-aventuranças, e eu tenho certeza que tem ajudado a muitas pessoas. Vamos lá então? Vamos entender hoje? Vamos lá. A gente já falou sobre bem-aventurados os pobres de espírito, já falamos bem-aventurados que choram, né? Lembra que eu falei? Aqui, ainda que você chore, você é bem-aventurado porque você tem um Deus que pode te consolar. Por isso que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós só temos a ganhar aqui nessa terra e depois quando saiamos dela, porque ninguém vai viver aqui para sempre. Gerações nasceram, gerações morreram, não é verdade? Então vamos lá. Falamos sobre os mansos, bem-aventurados os mansos. Falamos sobre os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Falamos dos misericordiosos, que também são bem-aventurados. Falamos dos limpos de coração, dos pacificadores, e hoje vamos falar de outro bem-aventurado. Eu quero que você preste muita atenção, porque para que você entenda isso aqui, tem muita gente que confunde isso aqui. Sabe aquela pessoa que tudo fala assim, poxa, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por muitas coisas, mas existe uma grande diferença entre você passar por lutas por fazer o que é certo, você sofrer perseguição, ou passar por uma tribulação por fazer o que é certo, o que é justo,
Porque quando você faz o que é justo, os injustos se manifestam. Eu já vou falar sobre isso. E existe, por exemplo, a questão de você passar por perseguições e lutas porque você faz aquilo que é errado. A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Bem-aventurados, capítulo 5, versículo 11 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados, Jesus disse, os que sofrem perseguição por causa da justiça. O que é a justiça? Justiça é fazer o correto, tá? Justiça é a pessoa fazer o correto. Nós obramos com justiça, nós trabalhamos com justiça, nós vivemos com justiça. Então, olha o que Jesus está falando. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por fazer o que é correto, por causa da justiça, por fazer o que é justo. Porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus. Ou seja, deles é a eternidade. Eles vão viver para sempre com Deus. Lembra que a gente falou na reunião ontem sobre que Jesus disse que na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para você lá? Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, quando eu sou um cristão, quando nós somos de Deus, geralmente nós gostamos de fazer as coisas certas. A pessoa que é cristã, ela trabalha com honestidade. Ela trata bem as pessoas. Ela é grata quando alguém faz um bem para ela. A pessoa que é cristã, ela trata as pessoas com justiça. Quando, por exemplo, imagine também, porque a pessoa é cristã, quando ela vê alguma coisa errada e está em seu poder chamar a atenção de alguém que está fazendo algo errado, ela chega e faz isso. Não é verdade? Imagine que você é o dono da sua empresa e você tem um empregado. Imagine que o seu empregado, a pessoa que trabalha para você, está fazendo coisas erradas, está executando mal o seu trabalho. Então você, como uma pessoa correta, você vai chamar o seu funcionário e você vai falar para ele o que está errado, para que ele possa fazer a coisa certa. Mas geralmente, muitas pessoas não aceitam ser chamadas a atenção, se sentem rebaixadas, se sentem inferiorizadas, se sentem diminuídas. E essas pessoas, muitas das vezes, elas começam a se levantar contra aquela pessoa que está ali chamando a atenção. Então, se eu tenho alguém que está fazendo algo errado e eu tenho autoridade para isso, para chegar e corrigir aquela pessoa, e se aquela pessoa, porque eu estou dizendo para ela fazer o que é certo, ela se levanta contra mim, me perseguindo, me caluniando, falando coisas contra mim, a minha consciência vai estar tranquila, e eu serei bem-aventurado por isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela está se levantando contra mim injustamente, porque eu não quis o mal dela, eu não fiz o mal para ela, eu jamais quis prejudicar essa pessoa. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. Então, assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, imagina que você, lá no trabalho, vamos falar da questão do trabalho, tem um grupo de funcionários ali roubando, enganando, fazendo as coisas erradas, e você quer fazer o que é certo. E esse grupinho de funcionários fica contra você. Ah, tá aí o certinho, tá aí o santinho, etc e tal. E aquelas pessoas começam a fazer coisas para lhe prejudicar porque você faz aquilo que é correto. Porque você faz o que é correto. Quantas pessoas já sofreram? Às vezes a moça trabalha na empresa, num lugar, e ela começa a ser assediada na empresa pelo chefe, né? E ela diz e ela não cede, ela sai dali e fala não, porque não é não e ponto. Mas o chefe já não assedia mais aquela pessoa, ou o gerente, etc., mas faz de tudo para prejudicar aquela pessoa. Ou seja, ela está trabalhando certo, a conduta dela é certa, o caráter dele é um caráter certo,
mas ela está sendo perseguida por fazer o que é correto. Então Deus fala assim, ó, bem-aventurados são vocês. Então se você agora, nesse momento, você está sofrendo uma calúnia, uma perseguição, pessoas querem te prejudicar, seja no trabalho, seja um familiar, seja o que for, se alguém quer lhe prejudicar porque você faz o que é correto, não se preocupe, meu amigo. Jesus está dizendo que você é bem-aventurado. Ou seja, já que Deus está dizendo que você é bem-aventurado por sofrer perseguição por causa da justiça, por fazer o que é correto, não se preocupe, porque Deus vai honrar você. Não só nessa terra, mas Ele vai honrar você dando para você o reino dos céus. Ou seja, Deus Ele honra. Você vê que Deus Ele se agrada quando a gente não se corrompe, quando a pessoa não é corrupta dentro do coração, quando a pessoa não é desonesta. Essa é a verdade. A gente tem que abrir os olhos, pessoal. Eu lembro que teve uma pessoa que chegou e falou assim para mim, você esteve numa instituição, você foi burro, porque você poderia ter saído, ter levado alguma coisa, você poderia ter pego alguma coisa para você, que você não estaria errado em fazer isso. E eu falei, não, eu não fui burro, não. Eu não fui burro, não. Simplesmente eu tenho princípios. Aí ele falou assim, mas os seus princípios te levaram a sair com uma mão na frente e outra atrás. Falei, não. Os meus princípios me levaram a sair nas mãos do meu Deus. Os meus princípios me levaram a sair na mão do meu Deus, porque eu nunca fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu saí na mão de Deus, na dependência de Deus, como sempre vivi. Ou seja, mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós sempre estamos sendo convidados a fazer coisas erradas. Você já reparou que você está sempre sendo tentado a mentir, a enganar, a se corromper, a fazer coisas erradas que prejudicam a si ou aos outros? Nós sempre estamos sendo tentados a fazer o que é errado, a sair da justiça, a sair daquilo que é justo. E não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes você faz uma injustiça, naquele momento você se sentiu até bem. Você se sentiu ali, olha aí, eu fiz, não aconteceu nada. Mas lá na frente, pode ter certeza, meu amigo, você vai colher. Porque ninguém planta um fruto e colhe outro. Você vai colher o que você plantou. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou sofrendo perseguição por causa daquilo que é justo, então eu tenho que ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus fala que eu sou bem-aventurado e que Ele vai me dar o reino dos céus. Ele vai me dar a eternidade. Ou seja, eu não vou me corromper e perder aquilo que Deus tem preparado para mim. Tá entendendo, gente? É forte isso, né? Então, por favor, não queira pagar na mesma moeda. Me fez mal, vou fazer mal também. Tá me perseguindo, tá me humilhando, vou humilhar também. Tá me pisando, eu vou pisar também. Fez isso, me prejudicou, vou prejudicar também. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa prejudicar quem está te prejudicando. Pelo contrário, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado se você está sofrendo perseguição. Tá certo? Vamos lá. A outra bem-aventurança que também tem a ver com isso. Então você entendeu isso? Perseguição por fazer o que é certo, você é bem-aventurado. Se você sofre perseguição porque você faz o que é errado, por favor, se conserte e faça as coisas de uma maneira correta. Porque você não pode ser aquela pessoa, por exemplo, imagina que você é aquela pessoa que xinga os outros, que briga com todo mundo, às vezes a pessoa vai lá no trabalho e fala assim, poxa, eu tenho problema no trabalho, aqui ninguém gosta de mim, mas às vezes ninguém gosta de você porque você é uma pessoa ignorante, uma pessoa mal educada, uma pessoa que vive dando patada nas pessoas. Então as pessoas têm os seus limites, nem todo mundo é paciente. A pessoa trabalha errado, implica com todo mundo, faz um montão de coisa errada, quer dizer, aonde ela chega a confusão.
Aí depois você fala, não, estou sofrendo perseguição da minha família. Poxa vida, mas você está em casa. Imagine que você é uma pessoa que trabalha, vive aí em família. Você já é maior de idade. Aí o seu pai e sua mãe chegam, poxa filha, vamos contribuir aqui dentro de casa, né? Você está trabalhando, vamos contribuir aqui, ajudar. Enquanto você não mora sozinho, pague uma luz, pague uma conta de água, ajude aqui de alguma forma. A pessoa faz um escândalo tremendo, fica com raiva de todo mundo. Ah, como é que pode? Ou seja, vocês estão me perseguindo? Não. Tem pessoas que são perseguidas porque fazem besteira. São perseguidas porque são mau caráter. São perseguidas porque fazem coisas erradas. E se você faz coisa errada, você sempre vai ter alguém que te persiga. Sempre vai ter alguém que vai pegar no seu pé. E talvez essa pessoa que está pegando no seu pé está sendo até usada por Deus para corrigir você, para corrigir o seu comportamento. Vamos lá, vamos ao versículo 11. Aí Jesus fala aqui, agora é outro tipo de perseguição, tá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. O que é injuriar? O que é injuriar? Deixa eu colocar aqui. Mas injuriar, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui no dicionário. Injuriar significa, só para a gente entender claramente aqui, significa afrontar, desonrar, insultar, ofender. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado quando vos ofenderem. Olha só que forte. Quando vos ofender, são palavras fortes. Insultar já são palavrões. A pessoa te xinga. Aqui em Portugal não se entende xingar, se entende insultar. A pessoa te insulta com todo tipo de palavras torpes. Então, desonrar, quando alguém te desonra. O que é desonrar? É quando a pessoa quer manchar sua honra, manchar sua integridade. Afrontar, te afrontar. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então aqui já é outro tipo de perseguição. É a perseguição por causa da palavra de Deus. Então imagine, por exemplo, eu nunca fiz nada contra uma pessoa. Pelo contrário, só fiz o bem para aquela pessoa. E essa pessoa se levanta contra mim. E ela me ofende. E ela me insulta. E ela está me injuriando. Ela está me ofendendo. Ela está mentindo e me caluniando. O que vai acontecer? Olha só. O que vai acontecer? Primeiro que quem faz isso, toda pessoa que se levanta contra você, tenha muito claro isso. Ela está se levantando contra o próprio Deus. Ou seja, é uma batalha perdida. A pessoa que se levanta contra um cristão, contra uma pessoa que obedece a Deus, contra uma pessoa, por mais pecadora que ela seja, mas ela tem a vida dela nas mãos de Deus. Ela teme a Deus, porque pecados todos nós temos. Falhas e erros todos nós cometemos, ou não. Então, mas quando uma pessoa se levanta contra um cristão, ela está trazendo maldição para a sua vida. Porque não está escrito, benditos são aqueles que te abençoam. Benditos aqueles que te abençoarem. Os cristãos são aqueles que têm a fé em Jesus, a fé de Abraão, que é o nosso pai na fé. Não é verdade? Então, todos aqueles que são cristãos, que têm a fé de Abraão, que trazem a fé dentro de si e se entregaram para Cristo, quando uma pessoa se levanta contra você, ela está trazendo maldição para a vida dela. Quem insulta você está insultando a Deus. Quem mente dizendo coisas contra você, dizendo coisas que você não fez, está se levantando contra Deus. Aí a pessoa depois não entende por que está doente, por que tudo dá errado. Gente, isso aqui é muito sério. Eu já vi pessoas insultarem servos de Deus. Servos de Deus. E essas pessoas passarem a ter problemas gravíssimos. Gravíssimos.
Por quê? Porque essa pessoa se levantou contra Deus. Quando ela tentou ferir aquele servo de Deus, foi como se ela tentasse ferir o próprio Deus. Então isso aqui é muito sério. É muito sério. Pensa 2 vezes antes de você falar mal de um pastor. Antes de você falar mal de um homem de Deus. Pense 2 vezes antes de você falar. Eu não estou dizendo que a gente não... Se a gente vê, por exemplo, se você participa numa igreja, se você vê alguma coisa errada, você pode chegar até o pastor e questionar. Você pode chegar até o pastor e questionar. Uma coisa é você chegar até o pastor e tirar suas dúvidas. Outra coisa é você chegar e falar mal de uma pessoa sem provas, sem argumentos, sem nada sem testemunhas, etc. e tal. Como já aconteceu. Como já aconteceu. Eu estava vendo um pastor contando uma história de uma pessoa, foi até uma mulher, e essa mulher, esse pastor tomava conta de uma igreja, ele tinha sua família, tinha sua esposa, tinha os seus 2 filhos, e esse pastor, ele era de uma igreja tradicional, e uma mulher que porque queria se deitar com aquele pastor. Sabe que tem gente que coloca na cabeça, se apaixona e começa a ter fantasias e pensamentos, etc. A mulher alimentou algo em relação àquele pastor. E o que aconteceu? Aquela mulher procurou outros pastores na igreja e falou que tinha se deitado com aquele homem. Falou que tinha se deitado com aquele homem. E como essa pessoa, ela falou isso, essa igreja tinha uma assembleia, né? Tinha pastores que as igrejas tradicionais são assim, e tinha aquele conselho que foi levado o tema, e aquele pastor foi afastado. A assembleia decidiu afastar aquele pastor da igreja. Aquele pastor, por ser afastado, a sua mulher olhou para ele e começou a ter dúvidas do caráter dele. E a sua mulher saiu de casa e foi para a casa da mãe, levou os filhos, se separou dele. Então a igreja, a assembleia da igreja, o conselho da igreja, pensando naquele pastor, deixou ele tipo ali encostado e passou uns 6, 7 anos, ele separado da esposa, separado dos filhos, já não via mais os filhos, já estava separado da esposa. E aquela mulher que havia denunciado esse pastor falsamente, ela começou a sofrer de um câncer, e ficou muito mal. E o corpo dela começou a apodrecer. Vendo que ela ia morrer, ela pediu aos pastores dessa igreja tradicional que fossem visitá-la, porque ela tinha que confessar algo. E aquela mulher, diante de 2 pastores ali, ela confessou que ela tinha inventado toda aquela história porque ela tinha se apaixonado por aquele pastor. Que ela fez daquele homem o homem dos sonhos dela. Então, aquela assembleia ali se reuniu e viram a grande injustiça que tinham feito com aquele homem de Deus. Por isso que a gente tem... A pior coisa que existe são as mentiras, são as calúnias, são as injustiças. E aquele pastor, depois, quando a assembleia chamou ele para falar e conversar, e falou assim: o que você quer que nós façamos por você? Ele falou: eu queria que vocês me devolvessem. Não, o que você quer que nós venhamos fazer por você? Ele falou: nada. Não, mas não tem nada que a gente pode fazer por você. Aí ele falou: vocês podem devolver a minha esposa? E todo mundo ficou em silêncio. Vocês podem devolver esses 7 anos de amor que eu deixei de conviver com os meus filhos?
Todo mundo ficou em silêncio. Ele falou, pois é, então vocês não podem fazer nada por mim. Mas não se preocupe não, porque Deus, o meu Deus ouviu as minhas orações. O meu Deus, ele foi fiel para comigo. Porque mais importante do que ter coisas nessa vida, bens materiais, até mesmo família e filhos, mais importante foi eu guardar minha consciência limpa diante do meu Deus, de que eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. Mas você pode ter certeza. Aqueles que levantam falso testemunho contra um homem de Deus, não pense você que essa pessoa vai ficar impune. Se você está me assistindo, se um dia você inventou alguma história, inventou mentiras, falando coisas, mentindo com respeito a um cristão, seja ele quem quer que ele seja, arrependa-se, porque você acabou colhendo, sem se dar conta ou dando-se conta, você trouxe para a sua vida uma maldição. Maldição, ou seja, tudo que você fizer vai dar errado. A não ser que você se arrependa desse mal que você fez e que você resolva essa questão imediatamente e peça para Deus misericórdia. Porque a questão do injuriar, perseguir, mentir, dizer todo mal contra as pessoas, porque elas são quando elas são cristãs ou porque elas seguem a Jesus, isso acontece também, né? Quando o jovem é perseguido na escola e fazem piada com ele. Você, como é que pode? Você é crente, você não pode se deitar com uma mulher aqui, com outra mulher lá, você não pode fazer nada, você não pode ir para uma discoteca, você não pode fazer isso. Né? Tem até gente, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu dizia, eu não quero ser crente agora não, eu tenho que aproveitar a vida primeiro. Mas o que é aproveitar a vida? Beber, encher a cara, cair no chão, vomitar, passar vergonha, como eu já passei no meu passado? Porque a minha forma de curtir a vida era essa. Fingir que era feliz, encher a cara, de tanto beber até cair, parar no hospital em coma alcoólico, isso aí curtir a vida? Isso para mim não é curtir a vida. Mas quantas vezes isso aconteceu? Então, quando nós somos cristãos, nós somos perseguidos. As pessoas fazem piada conosco. Eu conheço uma pessoa, olha só como é que é forte. E a questão de se levantar contra o homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu conheço uma moça que ela é cristã. E sempre que ela se sentava na mesa para se reunir com a família, um dos tios dela, um tio mais assim, um dos tios dela, se levantavam contra ela e faziam piadas. Ó, você crê em Deus? Espera aí, vamos ver se esse Deus aí falava um palavrão. Insultava a Deus, insultava a menina, e ela na mesa calada, não dizia nada. Dentro dela, ela só falava, meu Deus, tem misericórdia. E todas as vezes, não foi uma nem duas, eram todas as vezes que eles se reuniam, sempre ela era motivo de chacota, motivo de burla, motivo de ser injuriada, ofendida, ofendiam ela. Ali diante de todos, ninguém falava nada. Nem para falar assim, respeita a religião da menina, que é cristã. Ninguém falava nada. Do nada, apareceu um tumor nessa pessoa, um tumor, e em pouco tempo essa pessoa foi ver a falecer. Brinca. Não brinque com as pessoas que são de Deus, seja ela pastor, seja ela um membro, não cometa coisas contra as pessoas que são de Deus. Respeite. Cuidado quando você for falar mal de uma pessoa. Porque, primeiro que a gente não tem que falar mal de ninguém, mas se você vai denunciar essa pessoa, você tem que ter testemunha, você tem que ter conhecimento de causa, argumentos para chegar e falar de acordo com a palavra. Não é você chegar e falar, fulano não presta. Não, não é assim não.
Fulano é um mentiroso, fulano fez isso e aquilo. Mas como é que você sabe que fez? Ah, porque eu ouvi dizer. Olha, cuidado. Não faça isso. Não perca o seu tempo. Porque vai que essa pessoa é de Deus. Vai que Deus está com essa pessoa. Então você vai se ver lutando contra o próprio Deus. Lutando contra o próprio Deus. E está escrito, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Bispo, eu nunca ouvi isso, é verdade. Então você está ouvindo pela primeira vez. Porque a gente não tem o direito de chegar e falar o que quer que seja. Eu lembro muito de Davi. Saul, Deus levantou Saul para liderar o povo, ser o primeiro rei do povo de Israel. E Saul ficou perturbado, porque desobedeceu a Deus, fazia o que queria, e Deus o rejeitou. Davi teve Saul nas mãos para matar. Deus já havia escolhido Davi, e Davi teve Saul nas mãos para o matar. Teve Saul nas mãos para o matar. E o soldado que estava com ele podia matar Saul e começar a reinar sobre todo Israel. Mas Davi disse assim, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Eu não vou tirar a vida de um homem que é ungido do Senhor. Porque ainda que Saul tinha feito um montão de coisas erradas, Davi não se achava no direito de julgar a Saul. Porque Davi, ele temia a Deus. Em outras palavras, se ele errou com Deus, que Deus puna ele. Mas não sou eu. Esse sangue Deus não vai cobrar das minhas mãos. Então tenha temor, pessoal. Né? A gente está falando isso aqui. O cuidado, porque eu não estou nem falando agora, eu não estou me dirigindo às pessoas que sofrem o ser injuriado. Estou falando com aqueles que ofendem, com aqueles que maltratam, com aqueles que fazem todo tipo de mal. Então toma muito cuidado para que você venha abrir os seus olhos, para que você não venha se perder. Abre os seus olhos, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Cuidado. Agora, quem sofre a perseguição, Jesus disse, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Então, quem é perseguido por causa da palavra, então, dá graças a Deus. Dá graças a Deus por isso. Eu sei que ninguém gosta de sofrer a perseguição. Eu lembro, por exemplo, quantas vezes nós já fomos perseguidos. Eu lembro de um senhor que olhou para a gente e falou assim, ó, eu vou matar você, seu desgraçado. Nunca fiz nada contra essa pessoa. Mas era o próprio diabo ali, cheio de ódio nos olhos desse homem. E disse assim, olha, se você tiver sorte, eu mudo de ideia. Ameaças para intimidar, porque a gente está começando o trabalho falando de Jesus, falando da palavra. Então, quer dizer, vem aquela perseguição sem motivo nenhum, com a intenção de nos intimidar e parar a obra de Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então, meu amigo, você que está sendo perseguido por fazer o que é correto, bem-aventurado é você. Você que está sendo perseguido por ser um cristão, estão gozando com a sua cara, estão fazendo piadinhas de você, xingando, insultando, até te humilhando, até se afastando de você, botando você de lado. Exulte, dá graças a Deus, porque Deus tem coisa grande para você. Porque nesse mundo, quantos anos vamos viver mais? Não sabemos. Quanto tempo vamos viver mais? Não sabemos. Talvez amanhã nenhum de nós estejamos vivos, é ou não é verdade? Para morrer basta estar vivo, ninguém sabe o dia de amanhã. Quanta gente, já estou falando isso, quanta gente saiu hoje de manhã, deu bom dia, tchau, até mais tarde, e não voltou para casa. Quantas pessoas já perderam as suas vidas? O ciclo de vida dela nessa terra terminou. Não é só ancião que morre, não. Não são só pessoas velhas que morrem, não. Morrem pessoas de todas as idades. Mas o problema do cristão não é a morte.
Porque ele sabe que se ele morrer, se ele está em Cristo, ele vai para Jesus. Agora, quem não entregou a vida para Jesus, esse sim tem um problema. Então, vamos aproveitar a oportunidade, buscar Deus, para que Deus venha cuidar da nossa vida, tá bom? Peça perdão a Deus. Você que vive falando mal dos outros, sem motivo, dobra o teu joelho, pede misericórdia a Deus. Fala, meu Deus, eu faço um voto aqui, que eu não vou estar mais falando mal de ninguém. Não vou estar mais julgando as pessoas. Não vou falar de coisas que eu não sei. Ah, me disseram, não quero saber. Se alguém chega para você, eu ouvi falar que, olha, não vem com essa conversa não. Eu não sei, esse negócio de ouvir falar, eu vi por aí, me disseram, fulano disse, sai fora. Isso é cilada. Cilada do diabo para botar você em problemas com Deus. Então, não traga maldição sobre a sua vida. Não traga problemas para você. Já basta os seus problemas para você resolver. Imagine você ter mais problemas porque você está falando demais. Então, tenha temor no coração para Deus cuidar da sua alma. Tá certo? Então, a gente vai fazer a oração. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero entregar essas pessoas nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós somos bem-aventurados porque queremos fazer o que é certo. Somos bem-aventurados também quando, por tua palavra, somos perseguidos. Porque quando nós cremos verdadeiramente na tua palavra e praticamos os evangelhos, o inferno, meu Pai, se desagrada. O diabo fica com ódio e usa pessoas, às vezes as pessoas que estão próximas, para se levantar contra nós. Usa situações, meu Pai, para acabar, para que nós venhamos abandonar a nossa fé e desistir do Senhor e da tua palavra. Meu Deus, mas o Senhor disse que o reino dos céus são daqueles que creem em ti, ainda que eles sofram perseguição por causa do que é correto, deles é o reino dos céus. Meu Pai, nós queremos sempre fazer o que é correto, porque é isso que devemos fazer. Então, que jamais nos desviemos dos nossos princípios morais, ainda que esse mundo é um mundo imoral, aonde o que é errado, meu Deus, hoje em dia o povo acha graça, acha bonitinho e pergunta qual é o problema. O que é abominável aos teus olhos, as pessoas hoje dizem, mas qual é o problema? É tão bonito. Oh, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo. Esse mundo está com problemas. Essa é a verdade, os valores estão se perdendo. Claro, estamos no fim, vivendo o final dos tempos. Estamos presenciando coisas que nenhuma geração antes de nós presenciou. Essa é a verdade, meu Pai. Então tenha misericórdia daqueles, oramos sim por aqueles que nos perseguem, porque foi isso que o Senhor disse. E aqueles que estão sendo perseguidos pela palavra, que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida deles. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que o fazem. É o que eu te peço de todo o meu coração. E que por meio da fé, meu Deus, que o Senhor abençoe a todos que têm crido no teu nome. Se você agora quer entregar a sua vida para Jesus, você vai repetir algumas palavras comigo. Se você diz assim, bispo, eu quero ser um cristão. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu posso fazer isso agora aqui? Pode. Você pode fazer a sua oração aí. Aonde você está, você pode fazer a sua oração. E confessar com a sua boca. E crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. E se você confessa e crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e você aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador, então hoje e agora ele abre essa porta para você. Diga, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Perdoe os meus pecados. Eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu acredito no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio, meu Deus, com o meu coração, que Deus ressuscitou o Senhor dentre os mortos. Diga comigo, Senhor Jesus,
Eu creio no plano de salvação que tu tens para mim e eu recebo a ti na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador, hoje e para toda a eternidade, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Gente, uma boa noite para todos vocês. Que o Espírito Santo te ilumine. Graças a Deus. Você que tomou a decisão de entregar a sua vida, sábio é você. Sábio. E claro, leia a Bíblia, leia os evangelhos, aprenda da palavra para que Deus venha assim cuidar de si. Tá bom? Nessa quarta-feira, a gente tem a live 22 horas, mas não se esqueça, você que está aqui na Ilha da Madeira, você não pode ser uma pessoa acomodada. Ah, não, eu participo da live, poxa vida. Tem gente que me escreve e fala assim, bispo, se eu tivesse aí, eu estaria na reunião. E às vezes a pessoa está aqui do lado. Tem o carro, tem o transporte. A reunião é 7 horas da noite, quarta-feira. Você pode vir na reunião. A reunião acaba 8h30, no máximo. E você, até antes, às vezes, vai para sua casa. Ainda está escurecendo essa hora, nem está assim noite fechada. Ou seja, você tem a oportunidade de vir e de estar conosco. Não faça corpo mole, porque a preguiça é um pecado. A acomodação e a preguiça é o que infelizmente vai levar muitas pessoas a perder a chance de encontrar a Deus. Você sabia disso? Por preguiça as pessoas não oram, por preguiça as pessoas não vão na igreja, por preguiça as pessoas se acomodam. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Ficar deixando tudo para depois. Poxa vida. Nessa quarta-feira, às 19 horas, na sala de conferências do Hotel Orquídea, por enquanto nós estamos ali, tá bom? Por enquanto nós estamos ali. Nas quartas e domingos, domingo 9 da manhã e quarta-feira 19 horas. Tá certo? Na Rua dos Netos, número 69, no centro do Funchal, no Hotel Orquídea, ali na sala de conferências do hotel. Tá bom? Se você quiser saber como patrocinar esse trabalho, você quer ajudar a gente nessa obra, nesse trabalho, entre em contato conosco, porque é bíblico. Ajudar e cooperar na obra de Deus é algo bíblico. E você pode fazer isso de todo o seu coração e com alegria. Se você quiser fazê-lo, entre em contato conosco através do nosso Facebook ou através aqui da página. Você pode entrar em contato conosco, tá bom? E a gente vai também depois colocar aí o nosso telefone, o WhatsApp, para que você venha entrar em contato com a gente. Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite para todo mundo, todos que participaram com a gente aí. Que o Espírito Santo seja com você. Você é bem-aventurado. Somos de Deus e temos que estar preparado para as perseguições quando fazemos o que é correto e as perseguições quando entregamos nossa vida para Jesus. Vamos contra as opiniões, vamos contra as razões e princípios desse mundo, mas vale a pena porque o reino dos céus, a eternidade, nos espera. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.